Mônica, da Unicamp. Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto César, muito difícil chamar de Augusto César. Primeiro, eu queria fazer uma reclamação. A gente gostou muito de ver a sua aula, mas agudizou uma sensação de injustiça e de saudade por você nos ter abandonado. Então, a gente já estava se conformando, a turminha ali estava com o olho cheio d'água, né? Mas tudo bem. Mas, Guto, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está com... Na época que a gente estava junto lá, né, a epidemia era em pacientes mais jovens, a gente via, então, pacientes com 20 e 30 anos, com transtorno cognitivo grave, né, demência, e a gente rapidamente, né, com a sua ajuda, fazia o diagnóstico de REND, né, um transtorno cognitivo associado à demência associada ao HIV. Hoje a gente está com mais ou menos metade dos pacientes em acompanhamento com mais de 50 anos, muitos pacientes com mais de 60, 70, 80 anos. Os nossos pacientes têm mais doença vascular, né? Então, a incidência de infarto, de doença cardiovascular, AVC, maior, né? E os pacientes estão chegando numa idade que alguns vão ter Alzheimer também. Então, eu queria saber o que você aconselha para a gente que está na clínica, porque eu tenho muita dificuldade hoje de ver um paciente que eu suspeito ou que se tem alguma queixa, e eu tenho o feeling, eu queria que você dissesse isso, que não ver esse paciente falar RAND ou RAND, né, como você sugeriu hoje, me deixa meio desconfortável, porque eu acho que ele pode ter uma demência vascular, um componente vascular. Eu não sei. Então, o que você aconselharia, primeiro do ponto de vista de diagnóstico, se a gente não deveria assim, se aproximar mais do diagnóstico da neurologia geral e falar em transtorno cognitivo no paciente HIV, e aí abrir uma chave para RAND ou RAND, né? E do ponto de vista de manejo mesmo, se tem alguma coisa, porque também os quadros não são, os pacientes estão mais velhos, os quadros não são aquela demência que a gente via muito típica. Eu acho que até do ponto de vista de imagem, também a anatomopatologia houve modificação. Então, você desse o prazer para a gente ouvir de novo você e aprender um pouquinho. Muito bem, obrigado. Obrigado, Mônica. Bom, primeiro, um prazer enorme ver vocês, né? Isso aí é difícil mesmo, né? Bom, tem duas coisas aí, fundamentalmente. Acho que a demência do HIV, ela tem realmente momentos muito diferentes. Tem a demência do não tratamento, quer dizer, a demência da história natural da doença, que ela é histologicamente muito diferente, quando você tem uma atividade viral grande, né? Inclusive aquele período em que a gente ficava na dúvida se a carga viral é marcador, não é marcador, etc. Porque quando você tem uma atividade linfocitária, em que você tem um turnover de vírus sistêmico, esse vírus que tem uma atividade sistêmica, ele tem uma relativa importância. Mas é uma importância relativa no sentido de um processo inflamatório transitório. Ou seja, aquele vírus que faz um quadro mais encefalítico do que um quadro de uma infecção local propriamente dita, né? Aquele vírus que vai fazer a encefalite, célula gigante multinucleada, aquela histologia da história natural da doença em que o sistema nervoso central evolui sincronamente à evolução sistêmica. Aí tem um outro momento em que você consegue controlar a doença sistêmica, em que o sistema nervoso central vai funcionar de uma forma compartimentalizada, quase que como se fosse um outro paciente em relação ao tratamento sistêmico. Aí você vai ter uma outra coisa, né? Ou seja, você tem uma subpopulação ali que você às vezes vê, que é essa ideia de quando você tem o CNS escape virêmico no líquor, em que aí você consegue, aí é fácil também, ou seja, você tem o CNS escape, na investigação você vê os sinais de uma doença, é quase como se fossem dois pacientes. Você tem um paciente clinicamente bem, e aí o paciente tem um declínio cognitivo, mas você vê a imagem com inflamação, você vê o líquor inflamatório, você vê carga viral no líquor, também aí não tem problema, porque você esquece o paciente 1,
sistêmico, e vê o paciente 2, sistema nervoso central, e faz com o paciente 2 aquilo que você faria com o paciente 1. Imagina que o líquor é o plasma, faz a genotipagem do plasma, adequa o seu tratamento e resolve esse problema. O problema é quando você está com outra situação, quando você tem uma situação avirêmica, né? De um paciente que dessa outra situação, né? Ou seja, na verdade, não tem uma proliferação viral tão grande, são rest cells mesmo, monomacrofágico, proliferação baixa, em que a gente acha que, na verdade, está muito mais próximo disso que você está falando, que, na verdade, é quando as coisas começam a ficar uma coisa só. Ou seja, que tem muito mais um quadro quase degenerativo do que um quadro viral propriamente dito. O vírus está lá, existe uma produção de GP120, de TAT, de NEF, que são tóxicas, mas que, na verdade, o quadro é uma falência astrocitária, uma diminuição de ApoE, em que o paciente está evoluindo com uma forma quase como uma doença degenerativa, porque existe uma falência orgânica, quase como, por exemplo, quando você fala, isso é um Alzheimer. Para vocês terem uma ideia, que eu falei aquele último no final, o desespero da ciência meio que se desistiu de chamar a demência depois dos 80 anos de Alzheimer, porque ninguém sabe o que fazer com isso. Então se passou a chamar a demência depois dos 80 anos de demência multifatorial. E passou a se recomendar fazer exercício, aquela coisa de diminuir colesterol. Ninguém sabe o que fazer, então começa a fazer fator de prevenção de uma demência multifatorial, porque na verdade ninguém sabe tratar. Porque, na verdade, o cara tem um quadro degenerativo, mas tem, depois dos 80 anos, um componente um pouco mais vascular. E aí vê que o cara com 80 anos que tem colesterol alto, que tem hipertensão, é um cara com mais risco de demenciar. E aí fala para tirar esses fatores de risco. Mas, na verdade, é que ninguém sabe tratar demência. Não tem tratamento para demência. Então, você tira aqueles fatores de risco que podem ser um fator e passa a chamar, depois dos 80, de multifatorial e antes de Alzheimer. Então, na verdade, resolve o problema dos médicos, mas não o problema dos pacientes. Né? E isso é o que aconteceu de fato, isso. 2 anos atrás, isso aconteceu. Né? Por isso que eu falei assim, na verdade, quem sabe a retrovirologia resolvendo o problema da AIDS resolve, ajuda, porque ninguém sabe fazer. Né? Então, na verdade, é isso que começa a acontecer. Então, na verdade, o que você está falando é o que a gente está vendo. Né? Então, assim, que momento que o cara com 70, 60, 80 anos tem Alzheimer, em que momento que a demência é do HIV? Provavelmente é uma coisa só. Né? Agora, por quê? Dislipidemia, infecção crônica, perda neuronal crônica, tudo isso é fator de risco de Alzheimer. Agora, o que é Alzheimer? Se depois dos 80 anos, nem Alzheimer chama Alzheimer mais. Agora, o cara tem uma encefalopatia crônica. E a gente sabe que doença infecciosa crônica sistêmica diminui reposição de célula pluripotenciais dos reservatórios. Qualquer doença. Lúpus, a doença que mais atrofia cérebro depois de AIDS é lúpus, que tem doença do sistema nervoso central. Então, o que é o quê? Esse é o X do negócio. Do ponto de vista prático, quando você não tem isso, a gente tenta ver, e você tem, assim, por exemplo, uma convicção de que o antirretroviral você até pode ajustar o antirretroviral, mas o ponto de vista neuropsicológico é bastante importante. A questão clínica é importante. Por quê? A avaliação neuropsicológica de uma demência subcortical pode diferenciar componentes corticais. E aí os remédios de Alzheimer podem ser usados. A gente tem pacientes que têm um pouco mais de idade, ou mesmo nem tanto mais idade, que tem uma característica clínica de demência com componente cortical. E esses pacientes, porque a gente já usou remédio de Alzheimer para demência do HIV, e não funcionava. Muita gente usou. Né? E esses pacientes hoje, às vezes, respondem aos anticolesteráticos. E, eventualmente, a gente pode associar a memantina quando você acha que tem um componente. Diante dessas evidências, a gente resgatou alguma circunstância dessa, que é off-label, tá? Não tem nenhum estudo que faça isso. Mas é aquela coisa, como muitas vezes o tratamento vem antes de fazer alguma coisa, e você julga que esse paciente possa ter esse quadro clínico, você entra fazendo um tratamento como se ele tivesse realmente esse componente do ponto de vista clínico neuropsicológico. Porque realmente, de fato, isso é uma pergunta que ninguém tem para responder.
Bom, infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar a sessão. Os palestrantes, com certeza, estão à disposição para ser discutido num outro momento. Obrigada.